Já abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas 22. Amém. Obrigado. Aqueles que já estão se colocando em pé e aqueles que puderem, encontrando Lucas capítulo 22, a partir do verso 1. Lucas 22, a partir do verso 1. Muito bem. A palavra do Senhor vai dizer assim: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, como lhes entregaria. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: preste atenção, quero que você preste atenção a partir desse momento. Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, achando como lhes havia sido dito, prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Podeis assentar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por uma tão grande salvação. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que enviaste Jesus para morrer em nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados, a culpa, a condenação, a morte eterna, tudo aquilo que era contrário a nós, o Senhor cravou na cruz, através de Cristo Jesus, que foi moído, foi humilhado, foi ultrajado, derramando ali o seu sangue como remissão dos nossos pecados. Nós te louvamos por tão grande salvação. Fala ao nosso coração nessa noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de convencer do pecado, da justiça e do juízo, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Nós chegamos aqui à celebração da última Páscoa. O texto é muito claro, quando você pega desde ali do versículo 1 até o versículo 22, Jesus, ele termina uma época e inaugura uma nova época. Então aquela celebração da Páscoa terminaria com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vai começar o seu ministério,
e João Batista está ali no Jordão batizando, a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, verso 29, e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava cumprindo em si mesmo a última Páscoa, sendo ele o Cordeiro Pascal. Quando o apóstolo Paulo vai tratar disto ou sobre isso, sendo ele judeu, sendo ele alguém que pertencia à linhagem do povo de Israel e alguém que conhecia muito sobre o cerimonial, sobre a memória, o memorial da Páscoa, o estatuto perpétuo que fora dado à nação de Israel. Porque Êxodo capítulo 12, verso 43, fala que a Páscoa seria celebrada em estatuto perpétuo, para que o povo de Israel lembrasse anualmente do momento em que Deus os liberta do Egito. Se nós voltarmos para a história bíblica, em Êxodo capítulo 12, a partir ali do começo do capítulo, nós vamos ver Moisés instituindo a primeira Páscoa, porque já havia acontecido 9 pragas. E então Deus disse que haveria uma 10ª praga, e a 10ª praga seria então a morte dos primogênitos de todo o Egito. E então Deus instrui Moisés e diz a Moisés: Moisés, você vai preparar a Páscoa. E a Páscoa será preparada da seguinte maneira: e o sangue daquele cordeiro morto, obedecendo todo o ritual, em cada um dos seus detalhes, que simbolizava e tipificava o Cristo vindouro, o sangue daquele cordeiro seria aspergido ou passado nos umbrais e nas vergas das portas. Então, à noite, como Deus havia ordenado, o anjo veio e entrou na casa dos egípcios, matando o primogênito de cada casa. E somente nas casas onde o sangue estava aspergido, nos umbrais das portas e nos batentes, o anjo passou por cima. Daí nós temos a origem da palavra Páscoa, que no hebraico é Pessá e no grego é Pascha. Em ambos os seus significados ela quer dizer passar por cima, no sentido de poupar quem estava dentro daquela casa, onde as pessoas haviam acreditado naquilo que Moisés tinha dito, e eles então aspergiram o sangue do cordeiro imolado nos umbrais e nas vergas das portas. E você que lê sua Bíblia, você sabe que, lendo a história, aquela noite foi uma noite terrível no Egito, e havia um clamor que se ouvia em todo o Egito, porque na casa onde as pessoas não aspergiram o sangue nos umbrais, lá morreu o primogênito daquela família. E então essa praga é a praga que faz com que Faraó liberte o povo do Egito. Tudo isso são simbologias, são todos tipologias, são aquilo que nós chamamos na teologia tipologias cristocêntricas, todas elas em seus detalhes. Eu não vou ter tempo de falar aqui, como eu expliquei em 3 longas aulas na escola dominical, mas todas elas remetem ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Nós estamos aqui em um texto fantástico, um texto em que nós vamos ver que em seus últimos dias aqui na terra, Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu o cerimonial da ceia do Senhor, que é o que nós celebramos hoje. É muito importante que você entenda uma coisa também, eu quero deixar bem claro. A igreja do Senhor Jesus, ela não celebra festas, ela não guarda dias,
não está atrelada a ritualismos, a sincretismos religiosos, a guardas de dias. Nós estamos atrelados à obediência total e exclusiva da palavra de Deus. E Jesus deixou apenas 2 ordenanças para a igreja, que é o batismo e a ceia do Senhor. Isso é o que a igreja celebra. Isso é o que a igreja faz como igreja, como ordenança, como obediência. Então é importante entender que essa palavra, ou esse memorial que foi colocado como estatuto perpétuo, era uma celebração nacional para o povo judeu, para o povo de Israel. Então, se nós fôssemos trazer, tem como fazer uma aplicação para mim, que eu entenda um pouco melhor, pastor. É como se aqui no Brasil nós comemorássemos o 7 de setembro, a nossa independência. Nós fomos libertos do jugo de outra nação, mas numa aplicação muito mais preciosa, o Egito simboliza o pecado, e nós estávamos lá aprisionados no pecado, e é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a libertação, que nos dá a salvação eterna e a certeza de que um dia estaremos com Cristo na eternidade. Compreenderam um pouquinho daquilo que simbolizava para o povo de Israel? Jesus, ao celebrar aquela Páscoa, ele anunciava a sua própria morte. Quando ele toma do pão, o texto diz que, havendo dado graças, ele tomou o pão e tomou o vinho, o suco, e aqui, naquele momento, ele estava dando graças a Deus, porque dali um pouco ele entregaria o seu próprio corpo e derramaria o seu próprio sangue como preço eterno da nossa redenção. Quando ele diz aqui que vocês não comerão mais essa Páscoa, vocês não celebrarão mais essa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus, ele estava fazendo menção da sua vida como o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, que seria imolado, e ele mesmo, sendo o próprio Cordeiro e sendo sumo sacerdote, ofereceria o seu sangue no Santo dos Santos Celestiais como preço eterno da nossa redenção. Então ele celebraria na eternidade aquela Páscoa e selaria lá o fim desta celebração, iniciando então uma nova época, um novo período, um novo contexto para nós vivermos. Gente, há muito engano, há muito erro nestes dias. E a minha mensagem e a minha intenção é que você aprenda aquilo que Deus quer, mas que você, quando aprender aquilo que Deus quer, saiba transmitir àqueles que ainda não conhecem, com brandura, com amor, sendo ternos, respeitando também, como eu tenho dito aqui, sistematicamente, o contexto cultural, porque nós precisamos sim pregar esse Cristo que morreu pelos pecados da humanidade, mas há pessoas que vivem em lugares diferentes, em contextos culturais diferentes, e nós vamos anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo, e quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Essa obra não é nossa. A nossa função é comunicar as verdades da Escritura Sagrada com fidelidade, sendo fidedigno ao contexto, à verdade bíblica, entregar isso com transparência. Essa é minha função como ministro do Evangelho. É necessário entendermos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e Ele já foi crucificado. Ele já foi crucificado. Ele é o preço pago. João Batista anunciou isso.
Jesus cumpriu todas as coisas. Como nós cantamos aqui, quando ele disse, está consumado. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora não seria mais necessário um sumo sacerdote anualmente oferecer sacrifícios de sangue de animais, mas o Cordeiro de Deus ofereceu o seu próprio sangue para tirar o pecado do mundo, uma vez só, para aniquilar para sempre o poder e o império da morte. Consegue entender a grandeza dessas coisas? Isso te emociona? Isso traz o teu coração a pensar em como você tem vivido para esse Cristo, para esse Deus que te amou desta maneira? Eu quero que eu e você pensemos na Páscoa e nos grandes ensinamentos que ela traz. Eu quero aqui trazer alguns, claro, eu não terei tempo, é um tempo tão oportuno como eu tive na escola dominical. Demos aqui 3 aulas seguidas, 3 domingos, 3 horas, nós trabalhamos exaustivamente e ainda um pouco acelerado para podermos ter tempo disso. A Páscoa traz grandes ensinamentos e eu quero que você entenda o primeiro grande ensinamento. Jesus Cristo inaugurou uma nova aliança. O primeiro grande ensinamento que a Páscoa traz para mim e para você é que Jesus Cristo inaugurou uma nova aliança. Hebreus 12, 24 vai dizer assim, presta atenção. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. No período de Moisés, Deus estabeleceu para com o seu povo de Israel diversas práticas religiosas, memoriais, como esse estatuto perpétuo que Moisés deixa sobre a Páscoa. Já naquela época, e dentro da primeira aliança, Deus instituía a ideia de que aquela aliança, ela precisava de alguém. Toda a velha aliança, ou o Velho Testamento, tudo isso simbolizava que o homem não tem capacidade nenhuma de chegar a Deus através dos seus feitos. A salvação, ela é outorgada, ela é garantida, ela é dada a nós através somente de Jesus Cristo. Não há nada que eu faça de obras que possa agregar, que possa acrescentar ou ajudar na minha salvação. Risque isso da sua mente. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele diz, eu concluí a obra que tu me destes a fazer. O livro de João vai falar também que tendo Jesus nos amado, nos amou até o fim. Ele podia desistir no Getsêmani. Ele podia desistir quando a agonia da morte o cercou, quando o sofrimento foi intenso, quando o sofrimento foi tal que a medicina consegue explicar esse efeito da pessoa agonizar tanto que os folículos capilares são exprimidos e a pessoa começa a suar como que sangue. E ele foi afligido, ele foi cuspido, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, ele foi ultrajado, ele foi xingado, ele recebeu toda a condenação que era contrária a nós, nas suas ordenanças sobre o seu corpo. Colossenses 2,14, tem um texto que eu amo, que fala assim que Jesus, havendo riscado a cédula que era contrária a nós,
nas suas ordenanças, cravou-a na cruz e nos libertou. Você sabia que no contexto cultural e histórico judaico, a morte de cruz era a pior morte para se morrer? Havia alguns tipos de morte praticadas no contexto judaico-cristão. Era o apedrejamento, era o enforcamento, a decapitação, mas a morte pior que uma pessoa poderia ser condenada era a morte de cruz. Tanto que a Bíblia vai dizer: maldito aquele que for pendurado na cruz ou no madeiro. Então é necessário entender que a vergonha da cruz para nós mostra que Jesus se tornou maldição por minha causa, por causa dos meus pecados. O tabernáculo aqui, terreno, havia um ritualismo todo que precisava ser cumprido pelo sumo sacerdote, e ele entrava ali para oferecer anualmente sacrifícios de animais mortos. Isso terminaria, isso acabaria quando Cristo oferece o seu próprio sangue, sendo o Cordeiro de Deus, no altar do Santo dos Santos Celestiais. Não é mais necessário penitência, não é mais necessário sangue de animais, porque Cristo derramou o seu próprio sangue. Sabe por que Cristo precisa derramar o seu sangue? Porque a palavra diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Velho Testamento, o povo era representado pelo sumo sacerdote, porque somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos. Havia o pátio, o lugar interior, o lugar santo e o santo dos santos, que estava depois do véu, depois da cortina do santuário. É como se nós tivéssemos esse lugar aqui fechado e você entrasse pelas portas daquele lugar, trazendo arrastado o seu cabrito, as suas pombinhas, o seu bezerro, e para que algum de nós que fosse aqui, o sumo sacerdote aqui no caso, na representatividade, eu, o pastor Amilcar, oferecêssemos aqui para você a oferta pelo seu pecado. Tudo isso terminou. Tudo isso acaba em Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo o ritualismo, toda a simbologia, tudo é cumprido em Jesus Cristo. Ponha uma coisa na sua cabeça: a palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ontem nós passamos pelo texto em que Davi vai falando assim: Ele é o meu Salvador, Ele é a minha rocha, Ele é a minha segurança, Ele é o meu lugar forte, Ele é o meu libertador. Gente, são 25 a 30 adjetivações de quem é Jesus Cristo. Tudo é por Ele e para Ele. Sem Ele nada do que nós vemos, nada do que nós temos, nada do que nós ouvimos poderia existir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você está duvidoso sobre salvação, sobre certeza de salvação, eu quero te dizer uma coisa:
Não fico preocupado com essas questões meritórias ou meritocracia sua. Tudo foi feito por Cristo. O que me traz a convicção plena que se eu morrer agora, eu estarei automaticamente na presença de Cristo, é porque a obra foi feita por Ele. Está completo, está terminado. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que nós vivemos em uma nova aliança, numa aliança superior, no período chamado graça. Há uma lacuna agora entre a morte de Cristo, a sua ressurreição e a volta sua aos céus, até o arrebatamento, esse período compreendido da sua volta para o lugar de onde ele veio, até o arrebatamento, nós chamamos era da graça, ou período da igreja, que está para terminar. Segundo ensinamento, que como na Páscoa, celebrada em Êxodo capítulo 12, instituída por Moisés, era necessário que um cordeiro morresse, aquele animal sem mácula. Presta atenção, se você ler Êxodo 12, ele vai falar que o animal não podia ter defeito, o animal não podia ter mácula, o animal não podia ter osso nenhum quebrado. O segundo ensinamento que eu aprendo com a Páscoa é que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1:29 é um dos textos onde tem uma teologia tão profunda contida nele, que às vezes nós lemos por ler. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e João estava dizendo: olha, tudo aquilo que você sabe da aliança antiga, tudo aquilo que você sabe das leis e dos mandamentos, tudo aquilo que você sabe sobre a Páscoa, sobre o ritual, sobre o estatuto perpétuo, tudo isso vai ser cumprido no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha perfeita consciência disso. Nos tempos da velha aliança, todos os animais sacrificados, eles tinham uma função, e é importante você prestar atenção. Eles cobriam o pecado. Em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados, pagos. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Hebreus 10:4, porque é impossível, presta atenção, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado, tire os pecados. Então, há cerca de quase 2000 anos atrás, Cristo veio ao mundo com um objetivo: morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Meus amados, há um falso ensinamento proferido até por pastores que Deus tinha um plano A e um plano B. Não, Deus tinha um plano. E esse plano era redimir a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E João Batista o reconheceu naqueles seus dias aqui na terra, como o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Não é mais um animal, mas é o próprio Filho de Deus morrendo em nosso lugar. A morte de Cristo satisfaz plenamente a justiça divina. Você lembra que quando Jesus realizava milagres, quando Jesus fazia coisas extraordinárias, muitas vezes ele diz: eu e o Pai somos um. Mas
quando Jesus está na cruz, ele profere umas palavras, e a palavra está às vezes no original na sua Bíblia, mas também já é traduzida na sequência. Ele fala: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento em que Jesus morre, ele recebe o pecado de toda a humanidade sobre si. Então, entendendo que Deus é santo, 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 ele não tolera o pecado. Então nós precisamos entender que durante o tempo da morte, até o dia da ressurreição, Jesus está separado de Deus no ventre da terra. Hebreus 10, 12. Mas esse, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Todos os pecados de todos os pecadores, de toda a raça humana, foram pagos num ato só, sacrificial, do Cordeiro de Deus. Primeiro Timóteo vai dizer assim, eu quero que você entenda, você, meu amigo que está vendo através da transmissão remota, ele vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há um meio de nós nos religarmos a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. A palavra religião, ela vem do latim religare, que tem o sentido de dizer que o homem está desconectado, está afastado de Deus. Então ele precisa de alguém para fazer essa ponte. E quem tem o poder de fazer isso, e quem fez isso por nós, é Jesus Cristo e ninguém mais. Quando ele diz sobre si mesmo, em João 14, 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você pode perceber que as três palavras estão no singular. Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. E Jesus é a única maneira de você ter vida. Não essa vida, o fôlego de vida. Porque aqui é importante você entender, nós somos tricotômicos, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, entenda uma coisa: o nosso espírito volta a Deus que o deu, porque Ele é o sopro de vida. O nosso corpo vai para a terra, porque nós somos pó e ao pó tornaremos. E a nossa alma tem um destino eterno. Ou estaremos eternamente com Deus, ou eternamente longe de Deus. E o que me faz ter a certeza que eu vou estar eternamente com Deus? Reconhecer o sacrifício de Cristo em meu favor. O alto preço nos traz a nova aliança, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ensinamentos, então, primeiro ensinamento, Jesus inaugura uma nova aliança. Ele é o próprio Cordeiro de Deus. O terceiro ensinamento, Jesus Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus 7, 26 a 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios
primeiramente por seus pecados. Veja o entendimento que Hebreus faz você ter. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, em todo o ritual que era tido lá no Velho Testamento, porque ele oferecia sacrifício também pelos seus próprios pecados. Olha a diferença da superioridade da nova aliança em Cristo Jesus. Primeiramente pelos seus pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. A antiga aliança, havia sacerdotes, havia um líder, havia um homem que sacrificava pelos seus e pelos pecados do povo. No contexto da Páscoa, esse homem se chamava Arão. Ele era o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Mas agora nós temos um eterno sumo sacerdote, que está sentado à destra de Deus. Aquele que, quando eu me ponho a orar, lá no meu quarto, na minha casa, diariamente, digo: Deus, Jesus Cristo está ao seu lado, e dizendo assim: o teu filho, que foi redimido por mim, está falando contigo. Ele tinha que entregar a sua própria vida. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que se oferecia por si, mesmo pelas culpas do povo. E Hebreus 9, 24 e 26, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Presta atenção, como o texto é explicativo por si só, como a questão argumentativa do autor pode explicar o texto, como eu expliquei recentemente em uma das minhas pregações, Hebreus capítulo 12. O autor está dizendo: Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Olha o que ele é, ele figura do verdadeiro. Tudo que era lá do Velho Testamento, tudo que era da antiga aliança, era figura, era pré-figurado daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, que se cumpriria em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes antes da fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, presta atenção, de uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou, terminou a culpa do pecado. A vitória da morte foi aniquilada pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo em nosso lugar. Assim que Jesus Cristo ressuscitou, Cristo recolheu todo o seu sangue derramado e o levou diretamente para o altar celestial. Como ele disse na leitura inicial que eu fiz: não comereis mais dessa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Ali ele aspergiu diante de Deus, dizendo: está concluído.
aqui está o preço pela redenção da humanidade. Quando Apocalipse capítulo 5, é mencionado que ali há um livro selado com 7 selos. E aí eles começam a chorar, eles começam a gritar, porque eles dizem assim: não há ninguém achado digno de abrir o livro. E então João diz e aponta e fala assim: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Esse é Jesus. Ele é o único que pode te salvar, porque Ele comprou-nos com o seu próprio sangue. Aquele livro tem o preço, ou contém o preço da redenção da raça humana, e só pode ser aberto por aquele que entregou a sua própria vida. É Jesus. Não há outra pessoa que salve, não há outro intermediador. Tire da sua cabeça todas essas questões. Só há um caminho de voltar para Deus e ter a certeza de que você estará no céu, e esse caminho é Jesus. 1 Coríntios 7, 23 diz: fostes comprados por bom preço, não façais servos dos homens. Quarta e último ensinamento. Temos diversos. E nesse último ensinamento reside o cerne, reside a medula espinhal, reside o fato de nós termos a convicção em que nós temos nesse Cristo Jesus. O quarto e último ensinamento é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e operou vitória sobre a morte. Pode colocar aí, Gabriel: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Aí você pode dizer que houve grandes homens, que houve grandes profetas, que há religiões que têm tal líder, tal profeta, mas eu quero te dizer que todos esses homens morreram, e todos esses homens estão sepultados em uma tumba, em um túmulo, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está assentado à destra do trono de Deus. Só Ele ressuscitou dos mortos. Só Ele, como Deus, ressuscita dos mortos para outorgar vida a todos aqueles que creem no seu nome. Como alguém pode dar vida eterna a alguém se Ele mesmo não venceu a morte? O fato de Cristo ressuscitar dos mortos diz que Ele foi feito as primícias daqueles que dormem, daqueles que já morreram em Cristo Jesus. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2,8. Naqueles dias, o corpo de Jesus estava ali, e tinha um homem chamado José de Arimateia, e ele foi diante de Pilatos. Ele era um homem rico, ele tinha um túmulo. É como você que paga o seu Pax aí, você tem um lugar para ser enterrado. José de Arimateia, ele tinha o seu túmulo, o seu lugar para ser enterrado depois da morte. E esse túmulo, as pessoas eram deixadas ali, e geralmente era posto uma pedra. Eles rolavam uma pedra sobre a entrada do túmulo. Abra sua Bíblia em Lucas 24, um pouquinho para frente.
Lucas 24, a partir do verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens de vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é por isso que eu posso pregar com tanto entusiasmo, com tanta veemência, com tanta certeza, com tanta convicção. E o Gabriel precisa abaixar o volume do som às vezes. É por isso, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que me redimiu, ele está vivo e ele vai voltar para me buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais ainda vive boa parte deles, mas alguns já dormem. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: não deixemos que as confusões trazidas pelo mundo ofusquem a data mais importante para o cristianismo. Jesus Cristo veio ao mundo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mesmo tendo todas essas confusões, todo o pragmatismo, todo o sincretismo religioso, lembre disso. Nós somos salvos por um Cristo que inaugurou uma aliança superior, sendo Ele o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo Ele o próprio sumo sacerdote e tendo Ele sendo o único que ressuscitou dos mortos como Deus, como aquele que é o autor da vida. E eu quero concluir com o texto inicial da devocional. Podia falar mais coisas, mas esse texto diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Passou, a velha aliança terminou. As coisas que nos prendiam às coisas humanas, aos ritos, aos cerimoniais, ao pragmatismo, ao sincretismo, foram terminadas, canceladas. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa realmente retransmitir as verdades do Evangelho, de forma a entender
que muitas pessoas ainda precisam compreender pequenas coisas. Eu trouxe aqui para você um pouco de teologia mais apurada, mas o que você precisa fazer é dizer para as pessoas que Cristo as amou. E porque Ele amou elas, Ele morreu por elas. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você disser estas coisas, você estará pregando o Evangelho. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo que nos instrui. E eu sei que é possível, não só a mim, mas a cada um desses irmãos, uma compreensão melhor e mais exaustiva das Tuas Escrituras, ao ponto de estarmos convictos, ó Deus, de que essas verdades são absolutas, são imutáveis, pelo fato de todas terem se cumprido na pessoa do próprio Cristo. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou dessa maneira, porque um dia Jesus foi até aquela cruz do Calvário, morreu por causa dos meus pecados, dos nossos pecados, foi sepultado, mas nós te louvamos, porque ao terceiro dia ele venceu a morte, ele venceu o aguilhão da morte, e somente quem venceu a morte pode dar vida, vida eterna. Por isso nós entendemos, e a tua palavra nos dá essa clareza, que Jesus Cristo é o único meio de reconciliarmos com Deus. Obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar ao cerimonial da ceia do Senhor, mas eu quero me despedir de você que acompanhou pela transmissão remota e desejar a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.